A adoração que agrada a Deus. Esse é o dia 13 do estudo Uma Vida com Propósito. É bom ter você aqui de volta. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz. Esses dias eu não estava postando porque eu estava com a minha esposa, né, passando mal, e aí eu tive que dar uma atenção especial a ela, tá bom? Mas nós vamos retomar o nome de Jesus e vamos continuar nossos estudos. Você que está interessado em agradar a Deus, em ter uma amizade, um relacionamento sincero com Deus e adorá-lo como ele merece, você então vai continuar esse estudo comigo e você vai descobrir nessa caminhada como agradar ao Senhor e como continuar no propósito que Ele colocou na sua vida, na sua caminhada, no seu trajeto, tá bom? Então, uma adoração que agrada a Deus. Marcos capítulo 12, verso 30 diz assim: Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então Jesus estava dizendo isso, respondendo para uma pessoa de como essa pessoa deveria agradar a Deus. Está em Marcos capítulo 12, verso 30. Então, esse versículo demonstra o quê? Que Deus quer a gente por inteiro. Se dar por inteiro para uma pessoa significa você abrir, baixar a guarda, abrir seu coração, mostrar suas dificuldades, mostrar seus defeitos, mostrar suas limitações e verdadeiramente colocar na mesa tudo aquilo que você tem, sua sinceridade, né? Então, Deus não está interessado em um comprometimento tímido. Deus quer que nós sejamos ousados mesmo, né? Então, uma obediência parcial, nas sombras do tempo, nas sobras do tempo, desculpa. Enfim, ele não quer essa obediência meia boca, como a gente fala. Deus quer você por inteiro. Deus quer uma coisa sincera. E todos nós que cultivamos uma amizade, nós sabemos quando a amizade é sincera ou não é sincera. Pode demorar algum tempo, meses e anos, você vai saber se é verdadeira, se é sincera, se o tempo, a distância acabou com ela ou se o interesse unilateral que pode ter se desenvolvido pode terminar uma amizade. Então Deus tem muita misericórdia de você. Ele quer que todos cheguem a Ele através do livre-arbítrio, a livre vontade, mas Ele quer ser amado com todas as suas forças. Por isso que Ele fala de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então vai importar aonde você adora? Vemos aqui, ó, onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e enquanto você está adorando, como você se oferece a Deus. Então a palavra em Hebreus 12, 28 diz assim: sejamos agradecidos, e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Então aqueles que chegam ao Senhor têm que adorá-lo de modo que agrade. Então não adianta eu chegar com falsidade diante de Deus. Não adianta eu chegar a Deus com interesse. Você tem que chegar de um modo sincero. Deus é o seu pai, ele quer ser seu pai e ele quer ter um relacionamento de pai e filho também. E essa amizade entre pai e filho vai demonstrar confiança. Se você confiar nele, entregar a sua vida a ele, ele vai poder guiar a sua vida no propósito que ele planejou para você, num futuro abençoado. E também ele vai poder guiar a sua vida naquilo que é certo. Então você vai ter que confiar em Deus, né? Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Bom, você quer adorar a Deus? Você quer realmente exaltar a Deus e reconhece que isso é importante para Ele? Bom, então adore Ele em verdade. Não na sua opinião. Ah, eu vejo Deus assim, desta forma. Ah, eu acho que Deus para mim é isso. Não. Conheça o seu Deus. Saiba como Ele é. Saiba os seus atributos. Saiba o que Deus quer para você. Pesquise na palavra, pesquise na Bíblia. Ande com pessoas que estudam a palavra. Ande com pessoas que buscam um relacionamento sincero com Deus. Eu vou dizer para você, isso não é fácil. Isso é uma busca muitas vezes individual. Muitas vezes há pessoas que acham que estão adorando a Deus e determinam uma forma de adoração. Não, adore a Deus em verdade, né? Não podemos criar uma simples imagem pessoal de Deus. Nós devemos
uma imagem politicamente correta de Deus. Não, temos que adorá-lo do jeito que ele merece. Então a palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os tais que Deus procura. Se Deus procura é porque está faltando, porque muitas vezes as pessoas não chegam a Ele com sinceridade, ou chegam com vãs repetições, ou apenas com uma religião litúrgica, mecânica. Não, Deus quer ser adorado de um modo sincero, de um modo amável, como um relacionamento sincero que você tem com o seu cônjuge, com o seu amigo íntimo. Tá bom? Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera, é de verdade. Então Deus não quer que a gente adore apenas em espírito, né? Então, quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Então, nós somos feitos à imagem de Deus, por isso nós somos corpo, alma e espírito. Então, Deus concedeu esse espírito para nós, ele soprou o espírito de vida dentro de nós, para que a gente tivesse essa capacidade de adorar a Deus. Então, é a forma como que a gente se conecta com Deus, né? Não se trata de apenas usar palavras corretas, né? Você deve realmente querer dizer o que está dizendo, né? O louvor, sem o sentimento, ele é como um insulto para Deus. Ele é vão, ele não vai servir para nada, né? Por quê? 1 Samuel 16:7 diz assim que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. Deus lhe deu emoção para que você possa adorar com intensidade, né? Elas devem ser genuínas, não podem ser fingidas, porque Deus odeia a hipocrisia. Então, muitas vezes, nós vemos uma adoração que pode tocar seu coração. As pessoas fazem, por exemplo, uma adoração exibicionista, né? Baseada no fingimento, baseada na falsidade, ou baseada até mesmo no seu próprio orgulho para se exibir. Mas essa adoração não vai chegar até Deus, ela não é sincera. O que mais importante é que a gente é imperfeito. A gente tem que admitir nossas imperfeições e chegar a Deus mostrando a Ele a nossa cara, mostrando a Ele as nossas dificuldades, nossas limitações e adorá-lo, né? Mesmo que a gente seja imperfeito, mas a nossa adoração tem que ser sincera, ou seja, em espírito, que é aquilo que nos conecta até Deus, e em verdade. Tá bom? Então, há muitas formas de adorar ao Senhor. Então, a gente não deve vamos dizer assim, se prender a dogmas. Para adorar ao Senhor, nós devemos ver qual é a forma que Deus te criou, a sua personalidade e de que forma você vai agradar mais a Deus, adorando a Ele. Nem todos nasceram para cantar lírico, ou cantar clássico, ou cantar bonito. Nem sempre a sua adoração, a sua essência de você adorar a Deus vai ser cantando. Às vezes você vai adorar a Deus fazendo o que você faz de melhor, fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. Dons especiais, dons que vão fazer bem às outras pessoas. Assim você também vai adorar a Deus. E há muitas formas de manifestar louvor a Deus. Confessar a Deus seus pecados é louvar ao Senhor. Cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais, para quem sabe, erguer as mãos. Então, há diversas formas. Então, se Deus propositalmente nos fez tão diferentes e diversos, né, com diversos dons, por que Ele ia querer que a gente se engessasse em uma única forma de adoração? Então, essa é a questão desse capítulo que ele toca aqui, né? E muitas vezes você acha que a adoração só pode ser feita ali na igreja, né? Começando com um culto, uma leitura bíblica, sentadinho ou assistindo uma pregação. Isso é uma forma de adoração? Sim, porque ali é uma forma disciplinada, organizada da gente adorar a Deus. Mas você pode adorar a Deus na sua casa, ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de artes, você se dedicando ao Senhor, né? Desfrutando da comunhão com os amigos e desfrutando do seu conhecimento, partilhando aos amigos. Isso também é uma forma de adoração. Então, uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus te criou de uma forma, com uma personalidade, com dons, com capacidade, e Ele quer usar isso, porque Ele vai sentir prazer em ver você usando os dons que Ele te deu, e não se fingindo ser alguém, não usando máscaras, mas fazendo exatamente aquilo que Deus quis que você fizesse, e isso vai agradá-lo. E você
inclinando isso para Deus, colocando isso ao coração de Deus, ele vai se alegrar muito e vai ser adorado, porque ele é o nosso Deus, ele merece adoração, tá bom? E Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa, ou seja, lá em Romanos capítulo 12 fala assim, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é necessário que a nossa oração também, a nossa adoração seja aqui, ó, culto racional, com inteligência. Eu inteligentemente estou usando a minha inteligência, a minha linguagem para adorar ao Senhor. E também diz, ame o Senhor de todo o seu entendimento. Isso é repetido no Novo Testamento 4 vezes. Então, louve ao Senhor e ame ao Senhor com todo o seu entendimento. Ou seja, você aprendeu uma oração de cor. Tudo bem, as crianças aprendem. Mas é tão genuíno quando você faz a sua própria oração ou quando você medita nas palavras que você está repetindo e você diz, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa a meditar o que significa santificar o nome de Deus. Começa a meditar, perdoa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, então seja feita a sua vontade. Quando você não usa de vãs repetições, mas usa isso, essa oração modelo de Deus, e coloca realmente os seus sentimentos, você está adorando a Deus com inteligência. Deus não gosta de vãs repetições. Ele já disse isso em Mateus 6, 7. Né? Expressões bíblicas de uso, modo exagerado, né? Ficar o tempo todo dizendo glória a Deus, aleluia, né? Muitas vezes isso não vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus são palavras genuínas, sinceras, que saem do seu coração. É tão bom ver uma pessoa que acabou de se entregar a Jesus e fazendo uma oração que sai de dentro, profunda. Isso te emociona, isso te arrepia. Isso você vê o amor de Deus, a presença de Deus, você sente o amor de Deus vindo sobre nós, sobre as pessoas, orações sinceras, orações genuínas. Por isso que Jesus fala, se vocês não forem como crianças, jamais herdarão o reino dos céus. E não há nada mais inocente, mais puro do que uma oração sincera de uma criança, né? Então, olha só, tente louvar a Deus sem utilizar palavras ou chavões, mas tente colocar genuinamente os seus sentimentos nessas palavras, tá bom? Não é pecado você falar aleluia, glória a Deus, Senhor, tu és maravilhoso, não é. Mas tenta evitar ficar decorando palavras ou falando palavras de efeito e coloque o seu coração na sua adoração. Acho que é o mais sincero e o melhor que você tem a fazer, porque Deus se agrada daqueles que te adoram em espírito e em verdade, né? Tudo tem que ser feito com decência e ordem, porém com sinceridade, tá bom? Aqui em 1 Coríntios 14, 16 fala assim, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém em ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Então, quando nós estivermos reunidos com outras pessoas, com não cristãos, nós não devemos tratá-los como assim, nós conhecemos, você não conhece. Nós sabemos e você não sabe. Nós também não devemos usar palavras que vão ser difíceis de serem entendidas. Por isso que é bom você ter versões diferentes da Bíblia, da palavra, que isso torna acessível para o adolescente, para a criança, para o não cristão, para aquele que nunca frequentou a igreja, para aquele que nunca leu a Bíblia. E quando você está adorando a Deus, né, vamos supor em louvor, na igreja, você também pode demonstrar isso às pessoas, né, usando palavras acessíveis a essas pessoas para que elas compreendam e também chegue ao conhecimento que você tem, né? E você pode compartilhar do amor de Deus assim, usando palavras que possam ser entendidas, né? Porque aí sim as pessoas vão glorificar a Deus. E Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Então, usar o seu corpo, como por isso que ele fala em Romanos 12, usar o corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ou seja, um tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Porque Deus não diz assim, apresente o seu espírito. Não, porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta. O nosso espírito está limitado dentro desta caixa, dentro deste templo que é a carne,
que é o corpo. Você adora a Deus com o seu corpo. Ou seja, aqui o que te conecta com Deus é o espírito, mas ele está dentro do seu corpo. E você vai se expressar como? Através da sua adoração, através daquilo que você fala, através daquilo que você ouve, você vê, através das suas atitudes, ou seja, a sua vida prática. É isso que tange, você que tange o mundo através do seu corpo, você vai fazer isso em adoração a Deus, né? Então, um sacrifício vivo significa o quê? Viver com Ele e para Ele, do jeito que Ele deseja. Quando Jesus Cristo toma minha cruz e siga-me, é isso que Ele está falando. Viva de forma que você venha me agradar, assim como eu vivi aqui na terra de forma a agradar a Deus e fiz a vontade de Deus. Tá bom? Davi escreveu isso aqui: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Ele disse isso. Então, muitas vezes você vai ter que fazer esforço. Muitas vezes você vai ter que gastar energia. Mas não vai ter nada que vai ser mais recompensador para você. No final desse esforço, no final dessa energia, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir que Deus vai falar com você, você vai sentir que Deus está aprovando a sua adoração. O importante é que você seja sincero. Então, ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Não para você mesmo, mas para Deus. Isso é adorar. Adorar é viver para Deus, é ser sincero, adorar em espírito, mas também com o seu corpo expressando, se sacrificando para Ele e colocando foco nele. Mesmo que Deus tenha te dado talento, mas o foco tem que ser dele. Mesmo que você esteja cantando bem, mas o foco tem que ser dele. Mesmo que Deus te deu uma atribuição, um talento para falar, para pregar ou para ajudar outras pessoas, e mesmo que Deus tenha te dado riquezas para ajudar outras pessoas, o foco precisa ser Ele, porque Ele te dá o fôlego de vida e te dá a provisão. Então, quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é agradável a Ele. Então nós não adoramos apenas com canções, nós não adoramos apenas com chavões ou palavras, né? Como louvado seja Deus. Não, nós adoramos aqui, ó. A adoração tem que começar daqui de dentro. Essa é uma adoração que agrada a Deus, porque Deus te quer por inteiro, tá bom? Então, Marcos 12:33, para a gente terminar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que sacrifícios e ofertas. Porque naquele tempo eles ainda ofereciam sacrifícios e ofertas através de animais. Hoje nosso sacrifício é o louvor, a adoração, o respeito ao próximo, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Só faça ao próximo aquilo que você faria para você mesmo. Deseje para o próximo aquilo que você desejaria para si mesmo. Isso também é adoração. E uma pergunta para você meditar, e a gente terminar aqui: o que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Não é que você deixe de adorar publicamente ao Senhor, mas que isso seja sincero e Deus seja o foco. Mas também adore a Deus em particular, através de suas ações, através de sua vida com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, onde você estiver. Brilhe, porque você que aceitou a Cristo como seu Salvador e quer adorá-lo e quer servir a sua vontade, você é chamado de a luz do mundo. Fique com Deus, até a próxima.